Gente, eu vou falar bem rápido com vocês sobre pastoreio. Tá bom? Amém? Você recebe ou não? Dá uma chacoalhada aí, vai. Vamos lá, Mateus capítulo 9, versículo 36, 38. Mateus capítulo 9, versículo 36, 38. O texto diz assim: ao ver as multidões, ficou com pena delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. A colheita é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tempo nós tivemos agora aqui, Senhor. Senhor, como o Senhor cuida de nós, como o Senhor investe em nós, como o Senhor acredita em nós, Pai. Agora eu peço também que o Senhor nos leve também a uma atitude de cuidado de vidas, cuidado de almas. Fala conosco aqui, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Gente, eu acertei no que eu coloquei aqui. Eu não vim ensinar vocês a respeito de pastoreio, como fazer isso, porque é muito claro que vocês têm mestres aqui, habilitados, com muita sabedoria para ensiná-los a fazer, como fazer. Eu vim fazer um apelo. Então, eu tenho pouco tempo aqui para fazer um apelo para que se levantem pastores entre nós. Pastores de almas, pastores de vidas. E a ideia aqui é vida na vida. A ideia aqui é cuidar de pessoas, cuidar de uma alma, se interessar pela pessoa do lado. Ok? Fala para... Eu tenho um filme, a minha esposa odeia. Minha esposa não gosta nem de... Mas eu já assisti várias vezes. Avatar. Vocês lembram disso ou não? Vocês riram por quê? É tão antigo assim? Não tem uma parte do filme que fala assim, eu vejo você. Vira para alguém do lado e fala assim, eu vejo você. Se for solteiro, bonito, você olha e pisca, dá uma piscada. Vejo você e estou te seguindo. Então, a ideia de pastoreio aqui, olha só, é vida na vida, andar do lado, caminhar junto, estar preocupado, cuidar, investir, incentivar. A ideia de alguém que é tomado do meio do povo e se levanta, e a Bíblia diz assim, para se condoer dos outros. E a palavra aqui, condoer, aqui, sentir a dor que a outra pessoa está sentindo e caminhar do lado dela e levá-la junto e fazer ela atravessar e chegar do outro lado. E olha que é o que a igreja mais precisa hoje, são pastores, são pessoas que se preocupam com a vida, se preocupam no cuidado, no andar junto, andar do lado, né? Não é assim não, o maior erro da igreja, olha, eu vou falar para você assim, o período que a igreja assim, se perdeu, e olha assim, 2 dinossauros, saiu um agora aqui, né? E entrou outro aqui, dinossauro aqui, porque nós somos eu sou de uma época que a igreja não batia palma. Tem alguém aqui que frequentou a igreja que não podia bater palma? Gente, crente na minha época era badalo de sino. A gente fazia assim, ó. Então, não vou botar aqui. Então,
se condoer, sentir o que os outros estão sentindo e cuidar de pessoas. E o erro da igreja foi quando a igreja surgiu um chavão no meio da igreja dizendo assim: eu não vou lá por causa de ninguém, eu vou lá por causa de Deus, eu não olho para ninguém, a nossa igreja tinha uma escada para entrar nela, era um sobrado, você subia. Se você falasse isso, você caía. Não, eu vou lá, só olho para Deus. Você caía. Esse foi o maior erro da igreja quando surgiu isso, porque falou assim: ó, eu não olho para ninguém, porque todo mundo é falho. Só olho para Deus. Aí nós esquecemos das pessoas. Foi o maior erro. Então vamos lá. Gente, eu fiquei lendo aqui, eu li o texto várias vezes, fiquei lendo. E eu fiquei me perguntando, o texto fala assim: Jesus sentiu pena das pessoas lá, naquela época lá, ele olhou, porque eram pessoas que estavam aflitas e desamparadas. E eu comecei a pensar, eu fiquei assim: meu Deus, qual era a aflição deles naquela época? E o Anésio veio aqui, se eu te falasse antes, eu tinha estudado mais. Ele falou aqui, vai ler o livro lá, rapaz, o livro lá diz como é que era, né? Então, qual era a aflição deles naquela época? Como assim desamparados, abandonados? Por quem? Qual que seria uma aflição? Talvez uma aflição religiosa, porque naquela época a igreja ela não resgatava, a igreja marginalizava, a religião coloca para fora dos muros, né? Tem que ser, põe para lá, põe para fora do muro. Não mudou muito, mas talvez era essa aflição de não ter, você só ter ali a religião condenando, dizendo: você está errado eu já sei que eu estou. Não precisava ninguém dizer que eu estava errado, precisava só que alguém me pegasse errado e me levasse de volta para casa. Era isso que eu precisava. Então eu fiquei aqui pensando: meu Deus, como assim? Ele olhou e viu pessoas aflitas e desamparadas, mas desamparadas do quê? Qual era a aflição daquela época? E aí, então, eu queria agora fazer um paralelo rápido com você e trazer para a aflição e o desamparo de hoje. E por que, então, nós precisamos de pastoreio na igreja? Por que nós precisamos de pessoas no meio do povo que olhem do lado? Por favor, olhe do lado. Olha do lado. Olha do lado. Gente, nós temos, olha, gente, em nome de Jesus, os pastores, a ideia é de se condoer, nós temos que parar com aquilo, sabe? Você vem para a igreja e aí você dá aquela... Você vem triste, brigando dentro do carro e tal, entrou ali na... E aí, se tiver alguém chorando, tiver alguém mal, também pecou. Olha, ó, é assim, pecado, olha, deve ser grave, pelo jeito que está. A gente faz apelo, a gente fica olhando quem vai levantar. A pessoa levantou e falou: eu sabia. Eu já estava de olho, isso aí, ó, posso falar? Uma hora ia estourar. Aí o pastor fala: agora levante a mão, vamos orar pelas pessoas que estão aqui. A gente fala: queima mesmo, Senhor, queima. Vamos lá, gente. Então, rapidamente eu vou trazer por que a necessidade de pastoreio entre nós. Por que nós precisamos agora olhar para o lado? Quando o pastor falar assim, toca em alguém, ora por ela aí, pega na mão da pessoa, você fala assim: é comigo, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e o Senhor me ungiu para ordenar acerca dos tristes que recebam agora óleo de alegria na sua vida, né? Sobre aqueles que estão debaixo de um espírito, de uma aflição, de angústia, veste de louvor sobre a sua vida, abertura de prisão aos presos. Quem está entendendo isso aqui? Irmãos, assim será essa igreja de pastores. E olha, um detalhe, pastores que levam as pessoas a Deus. É assim, nós vamos como que pegando na mão de alguém e falando: Senhor, eu
queria falar para o senhor aqui a respeito. E vai apresentando e vai levando. Entendeu isso? Porque se está sentindo a dor e está pedindo e está falando, eu queria falar dele aqui, ó, é uma pessoa querida. Então, é sobre isso que eu quero falar rápido com você. Só que aí eu quero trazer para a aflição de hoje, para o desamparo de hoje. Por que que hoje eu estou fazendo um apelo aqui entre nós, que se levante alguém e diga, eu quero responder esse apelo, eu quero ser pastor de vidas, de almas. Por quê? Então, eu anotei coisas aqui. A primeira coisa que eu anotei aqui, abandono dos pais. Seria uma aflição hoje do nosso século, do nosso tempo, abandono dos pais. Nunca se viu tantas pessoas, tantas crianças, adolescentes, jovens, órfãos de pais vivos. Tantas pessoas, eu conversei com uma adolescente que me disse assim, falava para mim, falava assim, você não faz ideia de como eu já desejei um carinho da minha mãe e eu nunca tive. Eu conversei com uma jovem que falou para mim, jovem casada, foi jovem, 30 anos, mas casada, tudo, que falou assim, o que eu mais quis na minha vida, ouça isso, ó, o que eu mais quis, busquei na minha vida, foi ouvir da minha mãe dizer assim, você não vai. Porque eu dizia assim, mãe, estou saindo. Mãe, estou indo embora. Mãe, eu vou lá. A mãe estava nem aí. E ela falou assim, você não imagina quantas vezes eu falei, estou saindo, e olhava para trás para ver se minha mãe ia falar alguma coisa para mim. E minha mãe nunca falou. Eu vou ler a você, isso aqui é recente, aqui, olha, uma criança de aproximadamente 20 dias foi resgatada de um bueiro. A polícia militar chegou até o local, na zona norte de São Paulo, não é em Taubaté, gente, zona norte de São Paulo, para averiguar uma denúncia recebida. Relatou ter ouvido choro vindo de dentro de um bueiro. Os policiais removeram a tampa do bueiro e avistaram uma criança recém-nascida em meio à sujeira do esgoto. Trata-se de uma menina de aproximadamente 20 dias que foi cuidada e alimentada. Com apenas 20 dias, ela se tornou uma órfã de pais vivos. Agora, o meu apelo para você é assim, quem aqui quer pastorear vidas que vão chegar na igreja e vão dizer assim, eu fui jogado num bueiro, policiais me encontraram, e aí alguém vai dizer assim, mas eu vou andar com você, eu vou caminhar com você. Você está entendendo isso? O apelo hoje aqui é assim, quantas pessoas são abandonadas, mulheres são viúvas de marido vivos, são quantos filhos, quantas pessoas, não tem mais ninguém na vida, não tem mais nada, a igreja é a última esperança dela, e ela veio para a igreja. Eu orei um dia lá em Guaratinguetá, terminando um culto, eu falei, agora vira para a pessoa do lado, pega na mão dela aí, vamos orar, vamos terminar o culto aqui, e na fileira que a pessoa estava, não tinha mais ninguém, as outras tudo tinha gente assim, ela olhou do lado, baixou a cabeça, todo mundo da igreja deu a mão e orou. Eu saí, sem nenhuma direção, não, eu saí de onde eu estava, fui até a pessoa, peguei na mão dela e orei com ela. Quando acabou o culto, ela falou assim, você não sabe o que você fez para mim. Eu falei, meu Deus. E ela falou assim, você falou, vira uma pessoa do lado e pega na mão. Eu olhei, não tinha ninguém, eu falei com Deus, até na igreja eu estou sozinho. Mas de repente você veio e pegou na minha mão. Eu estou te chamando, fazendo um apelo para você ser pastor de vida, pastor de almas, de gente desamparada, aflita, que estão abandonadas. Segunda aflição ou um desamparo, drogas. Eu atendi uma mulher que
ela trabalha numa empresa grande na nossa região, ela faz salgados quando chega em casa, ela prepara a casa, ela prepara o filho, e ela tem um marido que está usando droga. E eu atendi ela esses dias e eu chorei porque ela ganhou uma viagem da empresa para conhecer a matriz dela na Alemanha, e ela deixou o marido cuidando dos 2 filhos e a mãe dela. E lá onde ela estava, lá viajando, um crescimento que ela teve da empresa, ela entrou no cartão. Quando ela entrou, o marido já tinha estourado todo o cartão, e tudo com drogas. Quando ela voltou, o carro dela estava na mão dos traficantes. Um dia ela chegou em casa, o marido estava dentro do banheiro usando droga, com os 2 filhos pequenos na sala. Eu pedi foto, mas eu acho que eu mesmo não consigo. Tem foto? Tem foto. Põe rapidinho. Põe aqui. Gente que perdeu tudo. De gente que... O Brasil, se você pesquisar, o Brasil não consegue contabilizar o número de mortes pelas enchentes. Ele conta ali, em Minas tanto, não sei o quê, mas não consegue juntar e falar, olha, no Brasil já foram tantas mortes de homens que tentaram segurar a mulher e rodou a mulher e o filho, rodou na enchente, barraco que caiu, conseguiu tirar um e o outro foi embora, e não conseguiu salvar o pai, não conseguiu salvar a mãe. Essas pessoas precisam ser pastoreadas agora, de gente que tem amor e tem unção de Deus, e pode ministrar refrigério na alma, pode ministrar bálsamo, pode segurar na mão e sentir a dor, e pedir a Deus que traga um consolo. Quem está entendendo? Coronavírus aí, né? Já passou, parece que 3.000 mortes já. O problema nosso é que a gente computa números, a gente não computa pessoas. A gente não sabe que são pais que perderam filhos, são famílias que são barracos. A gente fala barraco, mas barraco tinha uma pessoa, um asilo, que a água abriu um buraco debaixo da cama do cara, engoliu o cara. Esse cara tem nome, e ele tem uma família que precisa de alguém agora que pastoreie, que cuide dessa alma, que chore junto, que fique do lado, que segure. Não dá mais, não dá. Aqui onde eu estou, não é pastoreio, é ministração de palavra. Pastoreia aí onde você está, de chegar mais perto, de falar para a pessoa, seja bem-vindo, sabe, ministrar, olhar, falar que ela é importante dela estar aqui. É esse pastoreio vida na vida, de falar, olha, domingo que vem eu vou estar aqui com você. E ligar para ela durante a semana e cuidar dela e andar junto e ministrar e orar por ela. Me dá aqui seu nome aqui, dá aqui, eu vou orar por você essa semana. Eu estou passando o meu, mas eu vou cobrir sua vida em oração. Porque eu vou fazer de tudo e por todos os meios para uma vida, até ver que a obra de Cristo seja completa na sua vida. Eu vou caminhar do seu lado, eu vou suportar, eu vou levar as cargas, eu vou chorar com você. E eu termino, porque o que nos impede de sermos pastores? O que nos impede, irmãos, por que nós nos tornamos isso que nós nos tornamos hoje? Frequentadores de igreja. Por que nós nos tornamos esses robôs hoje? As pessoas estão cansadas, elas ligam no 0800, é um robô que fala. Ela liga na igreja, é um robô que fala. Se você quiser falar com o Anésio, diz que 2. Se você quiser falar na portaria, você diz que 3. Se você quiser falar com o Lorival, não diz que nada. Grupo Fé Doida diz que 11. É 13. Vamos lá, por que impede? O que a gente impede de ser pastores, de cuidar, de ser aquela igreja? A igreja era assim, mas depois ela falou assim, não, eu não olho para mais ninguém. Aí pronto, aí parou. Mas a igreja era assim, a igreja não havia necessitado entre eles tinham tudo em comum, eles oravam uns pelos outros, oravam pelos enfermos. Era assim, a igreja era assim, mas aí ela mudou, ela criou uma cara, e não é essa cara, porque a cara que ele quer que a gente siga a palavra que ele deu para Pedro. Quando você se converter,
Pastoreie pessoas. Se você se converter mesmo, cuide de pessoas. Pastoreie ovelhas. Cuida de uma pessoa. Nós vamos ser a igreja por mais um. Que Paulo escreve assim: por amor aos eleitos. Nós vamos pastorear os ilustres dessa terra. Amém, irmãos? É isso que nós vamos fazer. Então, o que nos impede? Bem rapidinho. Primeira coisa, egoísmo. O Anésio falou aqui, eu aprendi. Ele falou assim, vai procurar. Aí ele colocou um dicionário ali, Aurélio, eu fui ler. Egoísmo no dicionário quer dizer fone de ouvido. O que é fone de ouvido? Só você ouve. Já viu uma pessoa com fone de ouvido ouvindo uma música legal? E você do lado assim, ou está ouvindo um negócio legal, a pessoa assim, e você, fone de ouvido, egoísmo, só você. Tem um CD do pastor Antônio Cirilo, sensacional. A capa do CD mostra um grupo de pessoas com as mãos levantadas, adorando. Embaixo, as pessoas se afogando. A igreja se tornou isso. A gente consegue adorar sem perceber que tem gente se afogando. Porque a gente deixou de ser pastor. Nós deixamos de pastorear vidas. Egoísmo. Se eu perguntasse assim antes, fala assim, quantos egoístas temos aqui? Eu tenho certeza, ninguém ia levantar a mão. Mas egoísta, ele cuida de si próprio, só. Gálatas 6,12 diz, partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Partilhem as dificuldades uns dos outros. Pastoreie. Segunda coisa que nos impede é não enxergar pessoas. Não enxergar pessoas. Olha do lado. Ó, você quer ver? Se eu perguntar, quem está do seu lado? Você vai olhar de novo. Não, deixa eu ver, peraí. Jesus orou por um rapaz, orou por um homem, orou por ele e tal, e pim. Você está enxergando? Ele falou, estou. Então, o que você está enxergando? Ele falou, estou vendo uns homens aí. Então, mas como é que eles são? Parecem umas árvores. Falei, vem cá. Deixa eu fazer melhor esse negócio aí, cara. Pá! Agora estou enxergando gente como gente. A igreja, ela se contenta em enxergar números, árvores. Por isso que a gente não pastoreia. A hora que a gente enxergar gente como gente, a hora que a gente começar a enxergar pessoas como nós. Eu preguei para um cara bêbado, o cara era o bêbado, conhecido, bêbado, caído. Preguei o evangelho para o cara, tal. Ele aceitou Jesus, foi para uma outra igreja. Só que a outra igreja que ele foi, todo mundo usa terno, gravata. O pastor que pregou anterior falou algumas coisas aqui disso aí. E terno e gravata. Aí ele se converteu, pôs um terno e uma gravata. Um dia ele encontrou comigo. Ele olhou para mim de cima e embaixo assim. Só faltou falar assim, você é crente, cara? Que crente é aquele? Quase que eu falei, rapaz, eu que preguei para você, cara. Você era bêbado esses dias atrás. Você pôs um terno agora e está se achando. Nós somos assim, a gente põe uma Bíblia debaixo do braço. Por isso que a gente falava, irmãos, os dinossauros sabem do que eu estou falando aqui. A gente olhava para um católico e falava assim, vai para o inferno. Ué, crente de outra igreja para nós é primo? Não é irmão, por quê? Porque não fala igual a nós assim, tem que ser que nem a gente. Irmãos, nós precisamos parar e começar a ser pastor, porque a gente enxerga pessoas como pessoas, e que são iguais a
É nós. 3, somos desobedientes à missão. Filipenses 2, 12, 13, amados, quando eu estava aí, vocês eram sempre cuidadosos em seguir minhas instruções. E agora que estou longe de vocês, vocês devem ser ainda mais cuidadosos em fazer as coisas boas que resultam do fato de sermos salvos, obedecendo a Deus com profunda reverência e temor, porque Deus está sempre operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Olhe para mim, o que Ele quer é que você pastoreie vidas, que você cuide de uma alma, de uma pessoa, que você cuide de uma casa, que você cuide de alguém que foi abandonado, que você cuide de alguém que está sozinho, que você ore com alguém, que você gaste tempo para orar por alguém. Por último, fale assim comigo: não somos e não queremos ser responsáveis por ninguém. Eu não tenho nada a ver com ninguém. Eu vou lá na igreja lá, eu gosto de sentar lá atrás logo, aí quando o Anésio fala assim, tenham todos uma boa semana, eu já saio, vou embora. Não gosto. Eu não gosto dessa muvuca. Não gosto. Um dia Deus perguntou: Caim, onde é que está seu irmão? Ele falou assim: ué, o que você está perguntando para mim? Eu sou responsável por ele? O interessante é que não tem resposta de Deus. Não tem resposta assim, você é. Não tem resposta. Tem outra pergunta de Deus: o que você fez? Aí teria: fiz isso ou não fiz nada? Então, o que te impede de responder esse apelo que eu vou fazer agora aqui, um apelo, é que você talvez não queira ser responsável. Um dia uma menina sumiu da nossa igreja lá, parou de ir, sumiu, e eu perguntei para os jovens, falei: e a menina que vinha aqui? Pastor, ela parou de vir aqui, graças a Deus. Como assim? Nossa, pastor, pensa numa pessoa chata. Gente, tenta imaginar eu ouvindo um negócio desse. Tem um cara de uma gangue que se converteu, e o pastor falou para ele negócio de batismo. Ele gostou desse ritual aí. Ele falou: batismo, eu quero passar por isso aí. E aí ele foi batizado nas águas, tudo tal, e sumiu da igreja. Sumiu. Aí, depois de muito tempo, o pastor encontrou com ele e falou: cara, você foi na igreja, esteve com a gente, foi batizado e sumiu. O que aconteceu? Ele falou: pastor, por jogo aberto eu decepcionei. Ele falou: por quê? Pastor, aquele ritual de vocês da gangue lá, eu achei legal. Batismo lá, eu fui batizado, gostei daquilo lá. Mas eu pensei que era igual a nossa gangue. Que a nossa gangue, pastor, tem um ritual também e tal. Mas lá, pastor, a gente morre um pelo outro. Pastor, lá a gente faz parte, depois que passa pelo ritual, pastor, a gente faz parte da gangue, pastor. Pastor, lá a gente um mata pelo outro, lá a gente morre um pelo outro. Pastor, eu não vi isso na igreja, não. Eu passei pelo ritual lá de vocês lá, mas não fui incluído, não. Eu vou voltar para a gangue. Sabe por quê? Porque faltam pastores. Pastor de púlpito, irmãos. Pastor de vida na vida. Pastor de andar junto, de cheirar. De carregar mais uma milha, andar junto. Sentir dor, chorar. A pessoa perdeu o filho, ela não pode só, ela precisa de alguém que grude nela. Ela perdeu o filho, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe. A gente recebe jovens aqui, não tem um carinho do pai.
A Yara falou para mim, falou quando ela chegou, vocês deram um abraço nela ali, e ela falou, esse abraço não tem preço, esse abraço de pastor, de gente que vem cá, deixa eu cuidar de você. E aí a gente reparte. Feche seus olhos, eu quero fazer um apelo. É um apelo que eu vim fazer, para que se levante aqui gente que diga, eu vou cuidar de vidas, eu vou aprender agora, eu vou procurar o Anésio, eu vou aprender a Bíblia, que eu quero pastorear pessoas, mas não quero pastorear lá no púlpito já tem, eu quero pastorear lá nos bancos, na portaria, na entrada, eu quero pastorear durante a semana, eu quero cuidar de uma vida, de uma alma, eu quero pastorear no velório, eu quero pastorear no hospital, eu quero pastorear, eu quero orar por alguém, eu quero cuidar de alguém que é órfão de pai vivo, eu quero cuidar de alguém que está querendo sair das drogas, que falou, eu quero sair, me ajuda a sair, e ela está querendo então que você caminhe com ela, até que ela consiga sair, porque não é fácil, quem caiu não consegue levantar, se não tiver alguém que dê a mão, não é fácil. Eu queria então fazer um apelo para você. Quem sabe alguém aqui entre nós aqui hoje responde a esse apelo. O dia todo vai ser isso. Vai ser Deus falando com você, te chamando para algo. O dia todo vai ser isso. Se prepare. O dia todo vai ser um apelo de Deus para a sua vida, para que você se posicione a cuidar de pessoas. Ontem, na nossa reunião de homens lá em Guaratinguetá, um homem se colocou de pé lá e falou assim, puxa vida, hoje Deus falou comigo. Quantas pessoas entram na minha van, discutem problemas, choram dentro da minha van, e eu não consigo pastoreá-los, mas hoje eu vou começar a pastorear pessoas dentro da minha van. Dentro da minha van, eu vou orar por cada um que entrar dentro da minha van, e eu vou ministrar na vida deles, eu vou pastorear vidas. Por favor, curva sua cabeça, feche seus olhos aí.